Oi, sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Júlio. Hoje nós vamos falar do capítulo 10, que está lá na página 188, tá? As estruturas da Terra. Quando nós falamos das estruturas da Terra, nós estamos falando das suas divisões, né? A parte sólida da Terra ela pode ser dividida em três camadas. A crosta, que é a camada mais externa, que também é chamada de crosta terrestre, o manto, que é uma camada mais intermediária, e o núcleo, que é a camada mais interna, que também recebe divisões. Nós vamos falar de cada uma dessas estruturas aí e as suas características principais. Vamos começar pela crosta. A crosta terrestre tem aproximadamente entre 30 e 70 quilômetros de espessura, né? Ou seja, a espessura delas aí. E ela pode ser considerada a camada onde nós pisamos, é a camada mais superficial. É a camada que realmente é conhecida por nós, onde são encontrados todos os relevos, todos os seres vivos, né? Ela é formada por rochas e na sua parte continental a gente encontra o solo, que é a parte de continente, né? Nós temos o manto, né, que ele fica abaixo da crosta terrestre e ele tem suas duas camadas, que é chamada de manto superior, que é sólido, né, junto com a crosta, formando 150 km de espessura. Embaixo desse manto superior, nós temos o manto inferior, que é muito maior que o manto superior. Nele nós encontramos as rochas que são derretidas, né? Também rochas sólidas. Ele tem cerca de 2.900 km de espessura e quanto mais profunda for a sua região, maior é a sua temperatura, ou seja, mais quente é, podendo chegar até 3.000 graus Celsius. É nessas regiões aí que a gente encontra o magma. O que é o magma? Né? Ele é formado por rochas derretidas. Quando esse magma chega à superfície aí pelos vulcões, ele recebe o nome de lava. Tá? Olha a imagem que está aparecendo aí na tela. Nós temos aí essas rochas derretidas aí, que é o magma, que está lá no interior do manto, né? Lá no manto, na câmara magmática. Aí quando eles atingem uma temperatura muito elevada, acontece a erupção do vulcão aí, e quando acontece essa erupção, é chamado de lava. E por fim, nós temos o núcleo, né? O núcleo está mais abaixo ainda, mais abaixo, né, do que o manto, e ele também é dividido em duas partes, né? Externo e núcleo interno. No núcleo externo, que ele é líquido, podemos encontrar a temperatura por volta de 4.000 graus Celsius, ou seja, mais quente do que aí no manto, né? Ou podendo ser também mais alta do que isso. Apesar dessa temperatura poder chegar ali no núcleo interno 5.000 graus Celsius, ou seja, mais quente ainda. E esses compostos que fazem o núcleo interno e externo é totalmente composto por dois elementos químicos importantes para a gente ir mais adiante, que é o ferro e o níquel, tá bom? Assim como a Terra, né, tem as suas camadas, o planeta Terra tem as suas camadas, a nossa atmosfera terrestre também tem algumas camadas aí, né? Nós vimos que essa atmosfera ela nunca vai ser exatamente igual em toda a sua extensão, né? Ou seja, quanto mais alto nós vamos ficando, vamos se distanciando da Terra, né? Quanto mais alto for, mais rarefeito fica o ar. O que isso quer dizer? Menos ar tem ali, né? Mais rarefeito ele fica. E ele é dividido em quê? Essa atmosfera é dividida em quais camadas, professor? Nós temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, termosfera e a exosfera. Vamos falar um pouquinho de cada uma aí. A troposfera ela é a camada mais próxima da superfície terrestre. Nessa camada aí é onde a gente vai encontrar nuvens, onde vão ocorrer as chuvas, os ventos, relâmpagos, né? E é nessa camada ainda que as aves dos aviões voam, né? Onde se concentra a maior quantidade de gás oxigênio utilizado na respiração de seres vivos. Também nessa camada, conforme a altitude aumenta, quanto mais alto vai ficando, vai diminuindo a temperatura.
Ou seja, em uma mesma região pode ter montanhas, que vai ser um ambiente mais frio, né? E outra mais quente aí quando não tiver altitudes muito altas, né? Altas altitudes aí, né? Nós temos a estratosfera, que é a segunda camada. Essa camada é onde vai estar entre 15 e 50 quilômetros de altitude, né? E ela é importantíssima, porque nessa camada da estratosfera que está a nossa camada de ozônio, que é a camada que vai filtrar grande parte dos raios ultravioletas do Sol, né? Que causam grandes danos aí aos seres vivos. Nós temos também a terceira, que é a mesosfera. Na mesosfera, ocorrem baixas temperaturas, chegando a menos de 100 graus Celsius negativos, né? Apesar de ter uma temperatura baixa, a quantidade de ar que existe nessa camada provoca a combustão dos meteoros. O que é isso? É aquela chuva de meteoros aí, né? Muitas vezes são chamadas de estrela cadente, né? Por que isso acontece? Por que aparece aí essas estrelas cadentes que popularmente são chamadas? Ocorre porque o ar, né, entra em contato com objetos que estão em alta velocidade. E esse encontro deles acontece o aquecimento. Aí entra em combustão aí, né? Outro evento que pode acontecer nessa camada, quando as naves espaciais retornam do espaço, ao atravessar essa camada, devido ao atrito que tem com o ar que tem ali nessa camada, elas aquecem tanto que precisa de uma proteção especial nessas naves aí, para elas não serem destruídas, para elas não explodirem, né? E essa camada aí, a mesosfera, ela está situada numa faixa de altitude que pode ir de 50 a 80 quilômetros. Então, vamos guardando essas características aí de cada camada. Nós temos também a termosfera, né? Lá nessa camada, o ar que está presente nessa camada, ele absorve os raios solares que chegam com muita intensidade, né? Esse fenômeno faz o quê? Facilita com que a transmissão de ondas de rádio são muito importantes para a comunicação, fiquem ali. Então é onde vai ficar aqueles transmissores de onda de rádio, de TV, de sinal para nossa casa, né? E essa camada está entre 80 e 600 quilômetros aí acima da superfície da Terra. E por fim, nós temos a exosfera, que é a camada mais alta da atmosfera, né? É o limite entre o nosso planeta e o espaço, tá? Nessa camada aí, o ar é muito rarefeito. O que isso quer dizer? Tem pouca concentração de ar ali, né? Seus componentes aí eventualmente escapam para o espaço, porque ele tem pouca gravidade. Então, entrou nessa camada ali da exosfera, vai para o espaço, porque tem pouca gravidade, ele não é puxada para a Terra, né? E nessa camada, geralmente, estão localizados os nossos satélites artificiais, que são os satélites que tiram as fotos lá do espaço, que fazem imagens da Terra, né? E assim por diante. Aqui nessa imagem, para fechar, nós temos as camadas da Terra, que vimos que é a crosta, o manto e o núcleo, né? E temos as camadas aí da atmosfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, nós temos que saber as características de cada uma aí. No livro também tem. Agora vamos falar um pouquinho da biosfera. O que vem a ser a biosfera, né? A biosfera é aquela região da Terra onde nós encontramos os seres vivos, né? Existe um número muito grande de formas de vida na Terra. E essas formas de vida, elas se distribuem em diferentes regiões do planeta, né? Indo dos mais profundos oceanos até a troposfera, onde a gente conhece, que é a nossa primeira camada. Essas regiões podem ser divididas em hidrosfera, litosfera e atmosfera. O que vem a ser cada uma dessas divisões aí da biosfera, né? Conjuntos de regiões do planeta que são cobertas por águas, né? Nós vamos chamar de hidrosfera. Já aquelas regiões que existem solos de diversos tipos, ou seja, terra, solo, é chamado de litosfera.
E, por fim, toda aquela região que é coberta por ar é chamada de atmosfera. Então, a biosfera ela é o que? A compreensão de todas, a junção de todos esses ambientes do planeta. A litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Tá? Nós vamos fazer atividades desse capítulo aí, valendo ponto, galera. Um abraço do professor Júlio.